Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui do ano, de 2024, e vamos lançar aqui um resumo sobre geometria descritiva. Eu tenho no canal uma playlist falando detalhadamente desse assunto, onde eu explico os elementos iniciais, elementos básicos, toda a estrutura, toda a montagem do contexto, até o desenvolvimento de sólidos, com bastante considerações, bastante dicas, conhecimentos práticos. Esse vídeo, então, eu vou dar uma pincelada e tentar sintetizar um pouquinho o que vem a ser, então, a geometria descritiva na prática. A geometria descritiva estuda os objetos no espaço e a interação deste objeto com as respectivas projeções, e que depois vão ser planificadas e que vem a ser chamada de projeções ortogonais. Ela foi desenvolvida em meados do século XVIII pelo matemático francês Gaspard Monge, que elaborou esse sistema de projeção e que é usado até hoje. Tudo que nós conhecemos, plantas, vistas, cortes, elevações, tudo isso se originou através desse princípio. A importância fundamental da geometria descritiva, que eu considero, é que você vai buscar a interação do sólido no espaço, fazer o desenvolvimento da abertura que ele chama de épora mongiana, que é onde vai abrir o sistema, e aqui você enxerga os sólidos em duas dimensões, porém essa interação das vistas você acaba montando o sistema tridimensional. Então isso aqui é fundamental para o desenvolvimento da visão espacial. Todo profissional que trabalha com projeto, ele precisa ter uma boa noção de visão espacial, que vai auxiliar principalmente na construção dos projetos e também no desenvolvimento da perspectiva, para você fazer a leitura das vistas e desenhar em perspectiva. Esse é o sistema de projeção criado por Gaspard Monge. Ele imaginou um plano vertical e um plano horizontal. Observem que esses planos foram desenhados com esquadra 30 graus, mantendo o paralelismo de todo o elemento. Plano de projeção, na verdade, seria como se fosse uma folha de papel, um quadro, ou alguma coisa que você vai fazer as devidas projeções que vão vir a seguir. Então imagine que eu tenho uma placa vertical cruzando com outra placa horizontal. Aquela linha é uma linha que vai fazer a interseção dos planos. Percebam que ao cruzar um plano com o outro, formamos 4 espaços ou quadrantes, que ele vai chamar de diedro. Eles são numerados: primeiro, segundo, terceiro e quarto. No Brasil, a norma ABNT regulariza o uso de todas as projeções no primeiro diedro. Além dos planos de projeção dos diedros, nós vamos ter também como elemento principal o observador, que é uma pessoa, alguém que vá olhar para determinado quadrante do meu plano de projeção. Temos um sólido qualquer desenhado no espaço que segue o modelo de Gaspard Monge, onde ele convenciona que isso está em projeção paralela. Se você quiser saber um pouco mais sobre a diferença entre projeção paralela e projeção cônica, aqui no card vai ter um vídeo específico falando sobre isso. O princípio das projeções
é o seguinte: o observador olha para um objeto no espaço, o que ele enxerga é projetado no plano de projeção. Como é uma projeção paralela, os raios visuais, ou seja, aquilo que ele enxerga, vem a ser projetado através de linhas paralelas no plano de projeção. Então aqui nós temos o resultado completo. O observador, ao olhar para o objeto, vai enxergar apenas o H, de modo que ele está perpendicular ao sólido. Nessa posição, ele não vê as outras áreas. A imagem que ele vê é projetada no plano de projeção. O paralelismo do sistema me garante a exata precisão da medida do sólido no espaço, bem como a projeção dele. Por esse motivo que esse sistema foi desenvolvido em projeção paralela a 30 graus, que garante a isometria das medidas. Agora eu vou fazer uma simulação tirando o observador desta posição, que ele está de frente para o H, olhando. Ele vai subir no alto aqui da folha e como se ele fosse olhar de cima para baixo. A partir dessa visão, ele não vê mais o H, ele só vai ver o que está em amarelo. Automaticamente, o princípio é o mesmo. O observador olha, o que ele enxerga, que é as partes em amarelo, são projetadas no plano de projeção horizontal. Apesar de eu ter uma diferença de nível, quando eu olho de cima, essa parte em amarelo que está mais para cima do meu objeto acaba se juntando com essa parte que está mais rebaixada, porque eu estarei olhando lá de cima de modo bem perpendicular ao objeto. Essas faces em roxo e em verde eu não enxergo mais. Agora eu volto com ele para a mesma posição, que é a posição inicial, e desloco para esta lateral. Poderia completar esse outro plano lá no fundo e projetar essa imagem que eu estaria vendo e que agora seria apenas este retângulo de cor roxa. Assim eu teria 3 vistas projetadas no meu sistema. Agora vamos nomear as vistas. O observador é o elemento que vai determinar o nome das vistas. Nesta posição, vamos chamar de vista frontal. Então, quem dá o nome à vista é a posição do observador. Isso é bem importante. Quando eu saio dessa posição e vou lá para cima, o meu observador fica em vista superior. Quando eu volto novamente e vou olhar para este lado, eu vou estar em vista lateral esquerda, pois está à esquerda do observador. Quando eu tomo por referência o observador na primeira posição de vista frontal, então eu saio para a esquerda. Este modelo resume as projeções ainda no campo tridimensional. Porém, Gaspar Monge ele vai fragmentar esse estudo no plano que ele chamou de abertura da épora, onde ele vai desenhar, vai criar aqui as projeções, de modo que ele vai girar os planos de projeção. Então é como se
tivesse uma setinha aqui, onde este plano no espaço fica fixo verticalmente e esta base ele vai girar e unir. Então percebam que esta face que está aqui onde o H é desenhado de frente vai ficar ocupando esse espaço. E essa parte da base do plano onde é girado, ela fica embaixo da vista. Esse plano do fundo, onde nós completamos posteriormente, percebam que ele está grudado nesta parede do plano vertical. Quando o sistema é aberto lá, essa parede é a que está grudada nesse plano. Então, este plano vai ser desenhado do lado direito. Voltando à ideia do observador, notem que está nessa posição inicial, olha para o objeto no espaço, a imagem que ele vê, que seria o H, projeta-se na parede do fundo do nosso sistema projetivo. Essa parede está aqui planificada. E nesta parede nós vamos colocá-la, nomeá-la de vista frontal. Percebam então que nós giramos o plano e esta face inferior dobrou-se para baixo, que vem a ser essa posição na abertura da épora, que vem a chamar então de vista superior. Quando ele sai dessa mesma posição e vem para o lado esquerdo dele, ele vai observar o que ele enxergar vai ser projetado na parede do fundo, o qual esta parede abre-se para a direita, planificando então do lado direito. E teremos a vista lateral esquerda, então desenhada do lado direito. Agora eu vou desenhar o meu sólido. Agora eu vou transpor a mesma coisa que eu fiz aqui no plano aberto. Não estou usando medida, porque o objetivo aqui é apenas o entendimento da construção geométrica. Então eu tenho a vista frontal com o meu H desenhado na mesma proporção que eu construí lá no modelo espacial. Da mesma maneira que eu fiz as projeções lá, utilizando as linhas paralelas para garantir a mesma medida, eu vou usar também nesse sistema as linhas de rebatimento, que são linhas fininhas, que vão transportar a medida para outra vista. Percebam que a mesma largura do objeto que eu tenho aqui, eu garanto na vista superior. Da mesma maneira, eu estou fazendo na vista lateral esquerda. É importante saber que, como eu tenho a mesma projeção dessa largura, quando eu fizer a lateral esquerda, a mesma medida que tiver aqui, eu preciso colocar lá. Posso usar aqui a escala, onde eu vou colocar o mesmo 2 centímetros que ficou lá. Então, eu tenho a vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda no modelo onde está planificado, né? Você tem aqui apenas 2 dimensões em cada vista, né? Naquele modelo, eu tenho lá o sólido espacial no espaço geométrico de Gaspar Monge, com as suas projeções de maneira mais didática, né, para ser entendido de onde nasce, né? Aqui nós temos a planificação. Então, isso é um desenho técnico. Na verdade, quando eu vou expressar em termos de medida, de informações para a construção, eu preciso sempre utilizar dessa maneira.
aqui é o que vai gerar, que vai nos dar as definições de plantas, elevações, vistas e depois também cortes, enfim, nasce desse princípio. Uma outra coisa interessante é que nesse sistema projetivo, que vem a ser chamado também de projeção ortogonal, nós temos que informar aquilo que não está claro na minha vista. Quando eu olho para a vista frontal, tudo é claro para mim. Eu vejo o H e não fica nada escondido. Eu tenho totalmente a visão limpa do H. Quando eu vou lá em cima, também eu vejo totalmente essa parte amarela. Porém, essas partes aqui embaixo eu não vejo. Mas, como elas estão alinhadas na mesma face, elas acabam se diluindo. E eu tenho essa visão bem clara aqui do objeto totalizado. Porém, quando eu olho em vista lateral esquerda, eu não vejo essa aresta aqui diretamente, mas ela existe. Então, eu preciso informar naquela vista que essa aresta vai estar lá de maneira oculta. Ou seja, eu vou pegar o alinhamento e eu vou fazer uma linha que é convencionada como linha tracejada. É como se eu, olhando nessa posição, eu enxergo a parte roxinha que é visível para mim, mas aquilo que é oculto, mas existe, eu preciso informar através de linha tracejada. Outra coisa interessante, nessas projeções, eu sempre vou ter duas dimensões. Aqui eu poderia chamar de comprimento C, e vamos colocar aqui uma altura A. Percebam que eu não tenho a visão da profundidade, né? Porém, quando eu observo a lateral esquerda, eu continuo observando que eu tenho a altura A, por isso a importância de estar alinhada, que é a mesma dimensão, e eu vou ver agora a projeção P, ou seja, a dimensão P de profundidade. Quando eu analiso a vista superior, percebam que eu continuo através do rebatimento aqui bem certinho que eu fiz, tendo a mesma dimensão C de comprimento e vou ter a profundidade P. Então, interessante é que no sistema de projeção ortogonal, que vem da épura mongiana, que é a abertura da épura do sistema aqui projetivo no espaço tridimensional, eu tenho diluído três dimensões, porém nunca juntas, né? Ó, tem comprimento, altura, profundidade, altura, comprimento e profundidade. Lá no meu sistema eu vejo as três dimensões unificadas: comprimento, profundidade e altura. Então é isso aí, pessoal, espero que tenha contribuído. Se você gostou, deixe seu comentário, curta para que esse vídeo também possa alcançar mais pessoas. Grande abraço!